Muito bem, agora 1h02. Vamos com o quadro todos e todas, né, contra a Covid-19. Já está com a gente aqui na tela do Balanço Geral a doutora Alessandra, que é psicóloga. Agradeço a participação da senhora. A senhora está me ouvindo aí? Tudo bem, doutora? Oi, Rodrigo. Sim, estou te ouvindo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde mais uma vez. Obrigado mais uma vez pela participação. O assunto é de extrema importância, saúde mental. 5 meses hoje, inclusive, dia 17, né? Quando começou toda essa história lá no mês de março, com o decreto estadual do governador sobre as restrições aí por causa da pandemia do coronavírus. E a nossa mente, doutora? Quais são as dicas da senhora com a psicologia, com o que a senhora conhece para a gente cuidar da nossa mente agora com esse período tão conturbado aí da pandemia do coronavírus? Então, Rodrigo, realmente é uma situação atípica, né? Bastante difícil até da gente absorver, entender e saber lidar adequadamente com esse momento. Principalmente as pessoas que precisam ficar isoladas em casa, né? Como as crianças, os idosos e todos nós, né? De alguma forma. Então, o que a gente pede sempre para as pessoas o que a gente orienta, né? É que, em primeiro lugar, evite muito excesso de informação a respeito disso, né? Procure sempre buscar as informações adequadamente nos locais corretos, né? Então a gente orienta o site do Ministério de Saúde, o site das prefeituras que dão as informações adequadas, né? E corretas sobre o que está acontecendo e sobre as medidas restritivas de cada município, de cada estado. E de tentar manter a calma e também buscar coisas prazerosas que possam ser feitas nesse período de reclusão, né? Principalmente a gente vê a dificuldade assim entre as crianças que estão em casa, a convivência social, né? Eu acho que a gente pode aproveitar esse momento também para ter um tempo entre todos e para conversar mais, saber o que está acontecendo, brincar, jogar, né? Fazer coisas que possam aproximar e manter um pouco a nossa serenidade, né? Importantíssimo tudo isso que a doutora Alessandra falou. Nós temos participações dos telespectadores aqui no quadro Todos contra a Covid. Muita gente mandando perguntas, né, pelo WhatsApp. Vamos dar uma olhada aqui em uma das participações. A doutora Alessandra lá na prefeitura vai responder para a gente aqui. Ó. A Fabiane perguntou o seguinte: nessa pandemia está difícil as crianças, né, entenderem que não podemos se encontrar fisicamente com as pessoas. Tenho 2 filhos, Jean e Arthur, e eles sentem muita falta do pai, que está longe. Como é que eu posso agir? Pergunta aqui a Fabiane em relação à distância dos familiares, do vô, da avó, do próprio pai em relação aos 2 filhos da nossa telespectadora, hein? Uhum. Então, eu acho que a gente pode usar as redes sociais, né, e a internet, os recursos que a gente tem também para aproximar, né? É claro que não é a mesma coisa, mas de qualquer forma, assim, fazer chamadas de vídeo, né? A gente sabe que as redes sociais ampliaram aí as possibilidades, inclusive de chamadas de vídeo com mais pessoas, né? Para poder permitir que as pessoas se vejam, conversem e se aproximem do jeito que é possível, né? E assim, o que eu acho que é bem importante assim, é que essa mãe tente conversar com as crianças, sabe? Explicar o que está acontecendo. A gente tem alguns recursos, inclusive algumas universidades desenvolveram livrinhos, né, virtuais que podem ser usados para explicar corretamente sobre o COVID e numa linguagem que a criança entenda, né? E eu acho que isso é uma das coisas importantes, assim, informar dentro da linguagem que eles possam compreender, né? Sobre o que está acontecendo, por que eles precisam usar máscara, por que eles não podem sair de casa, por que não podem encontrar os amiguinhos, né? A gente vê que tem algumas mães criativas que marcam reuniões virtuais, assim, junto com outros amiguinhos da escola, e para eles tentarem se ver, brincarem juntos, né? Tem algumas crianças que têm usado o recurso dos jogos online, onde eles conseguem jogar junto com os coleguinhas. Enfim, eu acho que essas questões, assim, eu acho que pegar um pouco mais leve também com a criança, porque se já é difícil para nós entendermos o que está acontecendo, né?
e absorvermos tudo isso, quem dirá eles que do dia para a noite não puderam mais ir para a escola, nem ver ninguém, né? Às vezes até para brincar no jardim ou no pátio do prédio tem restrições, enfim. Vamos a mais uma participação, mais uma pergunta aqui pelo WhatsApp. Coloca na tela aqui pra gente, ó, do Rogério. Rogério, obrigado pela pergunta. Devido à pandemia e suspensão das aulas, meu filho começou com uma mania de beliscar as mãos. Acredito ser por ansiedade. Como é que a gente deve agir? O Rogério aqui traz um assunto extremamente importante, doutora Alessandra, que é essas coisas que as crianças estão fazendo que não faziam antes. E até a própria depressão a gente está tendo, né, em casos de crianças. Então, como é que os pais devem se comportar diante dessa situação, doutora? Assim, Rodrigo, não são só crianças, né? Nós temos um serviço de acolhimento psicológico online que está acontecendo, né, através do site da prefeitura. E o que nós vemos é que também adultos jovens, né, pessoas de mais idade, têm sofrido bastante, assim. Então, as queixas principais são angústia, ansiedade, sintomas ansiosos, né, em função de tudo que vem acontecendo, do medo, né, porque é uma situação que assim, o inimigo é invisível, então isso desperta também uma sensação de medo entre as pessoas, de não saber o que vai acontecer, se elas podem se contaminar, se elas podem contaminar alguém próximo e essa pessoa fica muito doente, né? Então, isso tudo gera realmente uma ansiedade muito grande. E entre as crianças, eu acho que é agravado pela situação que a gente falou anteriormente, da falta de convivência social, né? A gente vê que os jovens sofrem muito, porque é o momento deles começarem a sair de casa, festinhas, né? Então, assim, eles sentem muita falta de estar juntos, né? De fazer coisas juntos, né? Então, eu penso que independente de qualquer coisa, assim, o mais importante é a gente estar próximo e acolher aqueles que estão perto de nós, que a gente pode acolher, né? Seja pessoalmente, se ele, no caso dele, com seu filho, seja virtualmente, né? Poder estar perto de quem a gente percebe que está num sofrimento maior. Conversar, tentar entender o que está acontecendo. Não é nada de muito especial, às vezes é só uma escuta, né? A criança saber que os pais estão atentos, estão vendo o sofrimento dele, né? E assim, pode-se lançar mão também de pedir orientação através desse serviço, né? Esse acolhimento psicológico remoto que a prefeitura oferece, somos todos psicólogos da rede de saúde do município, e nós atendemos das 8 da manhã às 18 horas, né, um esquema de plantão. Então, assim, tem sempre um psicólogo para acolher a demanda. E ali pode ser tanto para falar do teu sofrimento, quanto para trazer questões e solicitar